A idade não impede a Dona Maria de exercer o ofício que aprendeu ainda na infância. Prestes a completar 82 anos, ela faz questão de produzir farinha de mandioca de forma artesanal no antigo engenho de madeira da família. Ele funcionou por muito tempo na casa onde ela morava, em Salto Pilão, Lontras, e hoje está na ativa na casa do filho, Henrique, perto da rua 25 de Julho, área urbana de Birama. Mesmo depois que o marido faleceu, a Dona Maria quis levar adiante essa tradição. Foi natureza minha desde pequena, né? Daí eu fiquei nessa ali, porque os meus parentes que tinham engenho mesmo, nenhum se interessaram. Então eu e o filho, né, se interessamos tocar para frente, né? Não parar. O meu marido dizia assim, quando eu morrer eu quero ver quem é que vai fazer farinha. Eu disse, eu faço, só não gosto de ficar ali ao redor do forno, né? Porque o meu serviço tinha que ser rápido, né? E eu não gostava de ficar ali ao redor do forno, mas agora peguei o jeito, né? Vai embora. Agora ela não só trabalha ao redor do forno, como sabe o momento exato de tirar a farinha daqui. Não basta apenas ficar de olho, é pelo cheiro que a Dona Maria sabe a hora certa. Uma prática que os anos de experiência aperfeiçoaram. Isso é o conhecimento da mãe, né? Ela diz que quando ela começa a cheirar, ela solta um cheirinho assim de farinha já torrada, no caso, né? Daí ela solta uns 3 cheirinhos assim. Assim, solta uma vez, depois solta mais uma, dá na terceira, pode tirar que ela tá boa daí. Esse é o conhecimento dela, né? Muitas vezes já fiz sozinha aqui também, mas o toque final mesmo ainda é da velhinha, né? A produção da farinha no antigo engenho hoje é feita aos finais de semana e envolve toda a família. Primeiro, eles raspam a casca da mandioca, que depois é lavada nesse coxo de madeira e segue para o ralador. Em seguida, vem o processo de retirar a água. É daqui que vai sair o polvilho azedo. Um outro detalhe é o recipiente usado no processo, que também é rústico, feito de catuto. Depois vai tudo para a prensa. A prensa eles vão apertando aos poucos até a mandioca ralada ficar assim, bem compactada. É um processo que leva algumas horas. E aí o material fica aqui uma noite inteira descansando. Chegam a sair daqui, quando a prensa está cheia, até 4 baldes de água. O próximo passo é descompactar os blocos de farinha. Isso a Cindy, de 10 anos, bisneta da Dona Maria, gosta de fazer. É uma forma de reunir a família e tá sempre com a ajuda do meu avô, da minha bisa. E é muito bom porque eu gosto bastante também de esfarelar, peneirar e eu sei o ponto da farinha. Antes de ir para o forno de cobre, a farinha ainda passa por essa outra máquina para ficar bem soltinha e também é peneirada. Enfim, chega a hora de torrar. A farinha crua é colocada aqui com um pouco de farinha encalada, que é aquela semi-pronta que não está totalmente torrada. Isso facilita o processo. Nesse forno ele cabe mais ou menos em torno de 20 a 25 quilos por vez, né? E cada prensada daquela lá a gente acaba fazendo em torno de 50 quilos de farinha. 50, 52, depende o rendimento do aipim às vezes, né? Tem uma qualidade de aipim que rende mais, outros menos, né? E aqui no forno fica por quanto tempo? No forno ele chega a ficar 1 hora e meia, em torno de 1h30 mais ou menos. Às vezes até um pouco mais, a primeira fornada sempre demora mais, né? Depois que o forno está quente, daí 1h20, 1h30 geralmente faz. O segredo da nossa farinha é deixar ela bem crocante, né? Para ela ficar bem torradinha, ficar bem saborosa. Daí. Não dá para bobear 1 minuto, porque senão se tu deixou ali, ela já passa do ponto, já começa a amarelar a farinha, já estraga a farinha também, né? Enquanto a turma trabalha na produção, a Ruth serve um café com delícias feitas a partir da farinha crua e do polvilho. E os meninos, quando estão raspando o aipim, quando eles acabam a raspagem, né? Aí tá todo mundo com uma fominha, né? Aí a gente faz um beijuzinho doce, uma tapioquinha, né? Para acompanhar um waffle com queijo, várias delícias. Um bolo de aipim, né? Sem glúten, sem trigo. Tudo com um produtinho que sai daqui. Com o engenho funcionando somente aos finais de semana, a família Andrade estima ter produzido 1 tonelada de farinha, de janeiro a agosto deste ano. Nós temos uma família bem grande, né? Então a gente são em 10 irmãos, né? Então daí a gente vai para meus irmãos, cada um leva um pouco, todo mundo leva um balde de 10, 12 quilos, aí uns parentes, amigos também compram farinha, querem também, a gente dá um pouco para um experimentar, no fim eles gostam e querem comprar, e daí começa assim, né?
E daí, mas a gente não dá conta de produzir tanto como tem as demandas, na verdade, né? Porque a gente só faz final de semana, que é mais um hobby da gente aí. Para o Henrique, ter tudo isso em funcionamento é uma forma de manter a tradição familiar, que, como vemos aqui, vai passando de geração em geração. Estou mantendo isso aí porque é em nome do meu pai, né? Que tinha esse engenho, ele dedicava muito esse engenho, né? E daí, como a minha mãe ficou sozinha, ela acabou até fazendo farinha muitas vezes sozinha, porque a gente trabalhava e não podia ajudar ela, né? Muitas vezes. E daí até que um certo momento a gente começou a passar a fazer essas farinhas nos finais de semana, sábados, né? Daí eu conseguiria ajudar ela sempre. Ela passa o dia inteiro aqui fazendo farinha, raspa, faz todo o processo, né? Raspa, ceva, faz a secagem da farinha, né? Ela tem isso na mente dela assim gravado ainda, né? Isso ali. Então ela gosta demais disso aí, né? E o processo aqui no engenho vai muito além da produção da farinha. Se torna uma grande confraternização familiar, onde a Dona Maria compartilha histórias. Eu faço tudo, graças a Deus que tenho saúde, né? Não tinha hora de eu levantar para puxar a prensa de noite. A filha trabalhava no sul, quando chegava meia-noite eu estava lá no engenho sozinha, lá fazendo farinha, fazia meus beiju, enchia esse forno de beiju. Porque um queria, o outro queria, né? Ela desde pequenininha, quando tinha 8, 9 anos, menos ainda, ela já ajudava nos engenhos com os meus tios, né? E ela ficava dentro do Ribeirão lavando os aipim. A água gelada no inverno, ela fazia esse processo lá. Assim, eu até admiro muito, ela conta cada história aqui, que só a gente convivendo tanto tempo assim e passando esses finais de semana com ela aqui, ela fica contando essas histórias. Num tempo que a farinha está secando ali, ela fica às vezes contando essas coisas, né? Então, para mim, isso é muito gratificante. A gente faz mais pela família, né? Que para ter aquela interação na família, um final de semana faz com o irmão, outro final de semana faz com um amigo, daí ficam todos felizes, conversando, contando, relembrando o passado, né? Tomando um cafezinho. É uma coisa legal, assim, boa de fazer, né? E dá de fazer, como a Ruth falou, dá de fazer muita coisa com a farinha. E a minha família é grande, 9 filhos eu tenho. 6 filhos homens e 3 meninas. 4, porque eu tive um adotivo também. E a farinha ajudou a alimentar todo mundo? Ah, tudo que era farinha da mãe, né? Farinha, o beijuzinho, quando eles vêm pra cá, né? Aí faço bolacha ainda pra eles ainda. Toda vida tem minhas bolachinhas secas ali pra eles também, né? Quando eles chegam. A gente tem isso aqui já desde de nova, começou nesse trabalho, então a gente gosta de fazer isso para continuar, né? Para não parar, né? E a gente é acostumado a farinha nova, quer ver os todos, quando começar a tirar ali, dá aquele cheirinho de farinha, aquilo ali é um prazer para a gente, né? É muito gostoso.